Seja muito bem-vindo ao podcast Javenice. Hoje nós vamos ouvir sobre o Ministério Marcos e eu quero convidar você que é jovem, adolescente, você que é parte dessa comunidade, você que não a conhece, que caiu aqui no canal, a permanecer com a gente nesse diálogo de hoje, onde nós vamos ouvir sobre a evangelização do jovem, sobre esse ministério na nossa comunidade e especialmente para você que está descobrindo também sobre a igreja, descobrindo sobre Deus. Saiba que há um espaço para o jovem dentro da igreja e vai ser uma alegria contar com a sua presença, né, aqui na nossa comunidade, algum dia presencialmente. Mas se você está vendo esse vídeo também, aí. Quero pedir, então, para você compartilhar, comentar, enviar para todas as pessoas que você conhece e não conhece. E para começar a nossa conversa, quero receber com uma salva de palmas meu amigo João Paulo. Seja bem-vindo, João. Obrigado, madrinha, companheira, irmã de comunidade, Jaine. Uma alegria a gente estar aqui hoje para falar sobre o nosso ministério que é tão querido, a nossa atuação na comunidade, o lugar onde a gente se sente bem, onde a gente é feliz, porque a gente gasta a nossa vida com aquilo que Deus nos pediu para fazer. Isso aí, muito bem. Gente, vou ficar aqui fazendo várias propagandas, talvez você perceba ou não perceba, porque nós vamos começar essa conversa de hoje pedindo para o João Paulo se apresentar. João Paulo, quem é você? Irmão do Leandro. Quem é você, irmão do Leandro? Já falou já, eu sou irmão do Leandro. Meu nome é João Paulo, eu tenho 24 anos, eu sou da comunidade Senhor Bom Jesus de Bueno Brandão. Sou casado com a Duda, Maria Eduarda, amor da minha vida. Um beijo, amor, deve estar por aí. Nos casamos agora vai fazer 2 meses. Com a graça de Deus, também somos pais. Não sabemos ainda de quem, mas tá vindo aí um herdeiro, uma herdeira, Deus é que sabe. Sou também membro consagrado da comunidade, já há 2 anos, mais ou menos, acho que são 2 anos, agora fez o passar desse Cristo Rei. E vivo a minha vida hoje exercendo meu trabalho no Ministério Jovem da Comunidade. Hoje eu sou coordenador do Ministério Marcos, do qual nós vamos falar hoje. E trabalho com a loja Nossa Vocação. Isso! Que é o nosso serviço. A loja Nossa Vocação, galera, que fez essas canecas maravilhosas que a gente se hidrata com água de verdade, água benta. Não é, mas sim. E aí, nós vamos conversar, então, a respeito do Ministério Marcos, que é o Ministério da Juventude. Mas antes, João Paulo, né, quero pedir para você contar brevemente sobre a sua inserção na comunidade, como que Jesus entrou na sua vida, antes da gente ir para essas coisas técnicas e até curiosas sobre o ministério. Pode ser? Pode, vamos lá. Se for falar sobre a minha vida dentro da comunidade, eu nasci na comunidade, digamos assim. Meus pais participam, são membros efetivos da comunidade desde que eu me entendo por gente. E eu cresci, então, nesse ambiente, vivendo... acostumado com pregações, acostumado a ir para a igreja, a ir na missa, a ir nos grupos de oração. Meus padrinhos são da comunidade, os grandes amigos da minha família estão lá. Então, eu cresci nesse ambiente, mas como a gente sabe, o jovem vai crescendo, o adolescente vai ficando adolescente, vai perdendo a alma, como diz o meu irmão, brincadeira. A gente fica naquele momento, qual que é o sentido da vida, o que eu estou procurando. Dei uma certa afastada da comunidade, mas não das coisas de Deus, por misericórdia dele. E quando eu tinha por volta de uns 17 anos, daí eu já tinha uma ideia daquilo que eu procurava para ser feliz. Eu precisava de um serviço, eu arrumei um serviço. Eu precisava arrumar uma namorada, arrumei uma namorada. Hoje nós casamos, graças a Deus. Precisava fazer uma faculdade, fui para a faculdade. E aí, nessa ansiedade do jovem, na busca pela felicidade, por encontrar um sentido na vida, eu me deparei um dia pensando assim, nossa, mas as pessoas falaram e falam tanto que esse Jesus é capaz de dar sentido na vida, e parece que quanto mais eu tenho aquilo que me falam para ser feliz, eu não consigo ser feliz, e parece que Deus não faz nada de fato na minha vida. Nesse
período, passado algum tempo já nessa angústia, já estudando, enfim, um irmão de comunidade, Odilon, um abraço para Odilon, meu compadre hoje, falava assim: João, você precisa fazer experiência de oração. Eu participava mais ou menos do grupo de jovens, até por conta de estar estudando também. E aí, eu, por graça de Deus, vim fazer essa experiência de oração aqui na casa de oração. E nesse dia, já ainda com o coração revoltado, sem saber qual rumo tomar na vida, eu falei para Jesus: se o Senhor puder e quiser fazer alguma coisa na minha vida, que o Senhor faça hoje. Isso foi dia 3 de março de 2022. Se o Senhor tem alguma coisa para fazer na minha vida, que o Senhor faça. Naquele dia, aconteceu algo extraordinário na minha vida. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu lembro, claro, falar sobre a experiência da gente é muito complicado, mas eu lembro que o pregador estava ministrando um momento ali de batismo no Espírito Santo, e eu simplesmente coloquei a mão no meu coração, falei isso para Jesus, e eu fui entrando num lugar assim, como se eu estivesse num lugar todo branco, todo iluminado, como uma loja de cristais, assim, e aquilo começou a refletir, e alguém vinha e derramava uma água naquilo, e aquilo refletia mais ainda. Por exemplo, para quem está nos ouvindo, quando você vai na praia, você bate o olho na água do mar, aquilo meio que cega a gente, mais ou menos desse jeito. E aí eu ouvi uma voz falando assim para mim: eu estou te chamando para o serviço. Aí eu falei assim: o quê? Aí falou de novo: eu estou te chamando para o serviço. E daquele dia em diante, a minha vida continuou a mesma. Eu ia para a faculdade, eram os mesmos professores, a minha família era a mesma, o meu relacionamento era o mesmo, o meu trabalho era o mesmo, mas dentro de mim tudo tinha transformado, porque eu entendi que alguém me amava e que havia um sentido na vida. E aí eu comecei a procurar: o que que é isso, essa questão? O que que é o serviço, Senhor? O que que o Senhor quer para minha vida? Eu vou ser padre, não vou? O que o Senhor quiser, o Senhor me mostra. E aí o Senhor, através da comunidade, ele me confirmou que aqui é o meu lugar, a comunidade é o meu lugar. Logo em seguida disso, o Senhor me deu a graça de estar inserido de cabeça na comunidade, participando primeiramente na faculdade com o Gol, depois indo para a comunidade local e logo assumindo o ministério lá na minha comunidade de Bueno Brandão. E um pouco tempo depois, o Senhor me chamou a estar à frente do Ministério Marcos. Então, o serviço não só em questão de trabalhar para Deus, mas de entender que o servir ao Senhor é aquilo que Ele nos fala: não vos chamo servos, vos chamo amigos. Naquele dia, o Senhor me chamou de amigo, e naquele dia eu entendi que a vida do jovem, a minha vida, só tem sentido a partir de uma experiência pessoal com Jesus. Muito bom. Acho muito bonito, né, a gente escutar testemunhos de conversão, né, igual esse também seu, porque a gente vai percebendo que toda pessoa tem um antes e um depois, né, do encontro com Jesus, e isso nunca se dá de forma isolada, né? O João nasceu dentro da comunidade, os pais, os irmãos, mas chegou um momento que foi a decisão, né, ou a experiência pessoal dele. E nessa introdução, João, a gente já consegue, né, perceber que você experimentou algo que não é comum da maioria dos jovens experimentar. Eu percebo dentro, assim, da visão de algumas pessoas de fora da igreja ou de fora de algum movimento dentro da igreja, essa sensação de que não é um espaço para o jovem, né? E não só uma sensação, mas às vezes até, assim, uma realidade. A gente não enxerga muitos jovens na missa, a gente não enxerga os jovens que são crismados, que fizeram primeira comunhão, depois voltando no domingo seguinte ou se engajando na igreja. Então, essa é tanto uma impressão como uma realidade que a gente consegue observar. Mas na hora que você olha, por exemplo, um PHN que tá na Canção Nova, ou você olha uma Jornada Mundial da Juventude, ou como aconteceu esse ano, né, um jubileu de jovens, eventos próprios de jovens, você vê uma multidão, né? Você vê uma galera. Quando você penetra com mais profundidade dentro da igreja, você vê que há jovens, sim, dentro da igreja. E especialmente a gente pode falar com muita alegria olhando para a nossa comunidade Avenice. Quando a gente olha para os encontros da nossa comunidade, quando a gente olha
para os líderes da nossa comunidade, né, a maioria deles são jovens, né? Nós temos líderes adolescentes, nós temos líderes jovens assumindo cargos, né, comunidades, inclusive. E aí fica essa questão, né? Há essa impressão, às vezes eu olho para a paróquia, para algumas comunidades, eu realmente não vejo, nós não enxergamos jovens, mas temos esses luzeiros, né? Nós temos esses oásis, a gente poderia falando assim, dentro da igreja, em alguns espaços, em alguns movimentos e especialmente dentro da nossa comunidade, mostrando a força, né? E aí eu perguntaria para você, João, como que a comunidade javenice, para nós, também para você conhecer um pouco mais dela, como que a comunidade javenice atrai os jovens? O que é feito? O que tem aqui que eles vêm? Eu acho que para responder essa pergunta, a gente pode olhar para ela como um todo, naquilo que você falava. Se a gente olha, por exemplo, nos canais até mesmo os católicos, as pessoas que fazem comentários nesse sentido, a gente vê as pessoas falando muito sobre a busca do jovem, da pessoa em si, por encontrar o seu lugar, por descobrir aonde a sua pertença, digamos assim. E a gente tem visto um retorno muito até massivo de pessoas para a igreja buscando a verdade. A gente pode notar, é claro que isso é uma conversa que é muito ampla, mas diante de tantas propostas que o mundo nos traz, que o mundo lá fora traz para as pessoas estão descontentes por entender que essas coisas não preenchem o coração. E quando a crise bate, Deus planta aquela sementinha, entre aspas, da dúvida e a pessoa busca encontrar-se com o sagrado, com aquilo que é transcendente, mas, sobretudo, procurar aquilo que vai preencher. E é claro que nós sabemos que a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela atrai porque ela tem em si a verdade. Uhum. E quando a gente olha, por exemplo, para essa realidade de que as paróquias não têm jovens, muitas vezes a gente vai notar que isso pode acontecer porque em determinados lugares se fica muito no raso. Onde se tem a verdade, onde se fala da verdade, onde se fala de um conhecimento de Jesus Cristo, de um conhecimento daquele que é o nosso Senhor, daquele que preenche das verdades de fé, aquilo atrai. E principalmente o jovem, porque o jovem está nessa disposição, nessa busca por encontrar aquilo que dá sentido para a sua vida. O jovem é aquele que fala, nossa, eu não posso ser infeliz. Então, aquilo que é a verdade atrai. E se a gente olha, então, para um contexto daquilo que nós vivemos aqui na Javenice, eu vejo isso. Em primeira mão, antes de qualquer evento que nós façamos, antes de qualquer coisa que a gente possa promover para um jovem que leve a chamar a atenção dele, seja uma arte bonita, um encontro com bastante gente, uma boa acolhida, não. Eu acho que aquilo que atrai de fato o jovem e que faz a gente viver essa realidade em que muitos jovens estão inseridos e assumindo responsabilidades é porque nós temos a verdade conosco. E essa verdade que é Jesus nos dá a oportunidade de fazermos uma experiência concreta com ele. Nós não falamos de um Jesus de longe. Nós não vivemos uma fé distante. Nós temos a oportunidade de viver Jesus nas nossas vidas através da experiência de Pentecostes, do batismo no Espírito Santo. Quando o jovem faz essa experiência, que foi o meu caso, que foi o seu caso, o caso dos nossos irmãos que estão trabalhando aí hoje, inclusive, preparando para um evento que nós vamos ter amanhã, não sei que dia que esse podcast vai ao ar, mas todos nós tivemos a oportunidade de fazer uma experiência pessoal de Jesus. E batizados no Espírito Santo, somos inseridos nesse lugar que é a comunidade, onde há alimento sólido, onde há perspectiva de vida e onde nós podemos viver entre amigos, como amigos, viver a fé verdadeira. O chamado que Jesus faz para os próprios apóstolos. Você foi falando, eu fui me recordando que assim, eu fui coroinha, acho que por quase 10 anos. Não, uns 8, 9 anos. E na minha cabeça, o espaço do jovem dentro da igreja era no altar. Ou ele era coroinha, ou ele ia fazer leitura, ou no máximo, assim, ele ia ajudar no Ministério de Música, cantar o salmo, enfim, cantar na missa. Às vezes mal cantado. Né? Exatamente. Deixa cantar só para fazer alguma coisa.
E eu lembro que quando eu fui batizada no Espírito Santo, com 16 anos, e eu fui conhecendo a Javenice, eu fui conhecendo a comunidade, eu falei, cara, não é só isso. Tipo assim, eu não preciso restringir a minha experiência de igreja jovem, sei lá. Eu não tinha, obviamente, essa noção, mas depois eu fui amadurecendo essa ideia, né? Eu não preciso restringir a minha vida de jovem, de ser jovem católica, só a missa, ou só a servir, sei lá, na catequese, igual também fiz. Eu posso ter, assim, durante a semana, ou eu posso ter amigos, ou eu posso estar, assim, com a minha vida toda integrada a Cristo dentro da igreja. E, assim, manter-me jovem, né? Sim. E esse jovem que encontra a verdade, que faz uma experiência com ela, né? Depois a gente vai falar melhor a respeito disso. Na nossa comunidade, ele encontra um espaço, né? Nós temos o Ministério Marcos. Ministério é serviço. Então, nós temos um serviço que acolhe, que evangeliza, que fomenta a experiência com o batismo no Espírito Santo para essa faixa etária, né? Ou para esse estado de vida. E é sobre isso que a gente vai falar agora, João. Fala um pouco para nós sobre o Ministério Marcos, primeiro, como que ele se organiza e por que depois tem esse nome de Marcos. Certo, então vamos lá. Você já falava para nós que o ministério é um serviço, então o Ministério Marcos nada mais é do que o serviço para atender o jovem, para atender a juventude, mas de duas perspectivas para duas perspectivas nós precisamos olhar. Nesse sentido de atender o jovem, o ministério é aquele que vai acolher o jovem, o ministério que vai promover coisas para os jovens, eventos, acampamentos que nós fazemos, os encontros Cristificar, acho que nós vamos falar mais para frente, momentos de partilha, enfim, onde nós vivemos juntos com os jovens. Seja num grupo de jovens, nos pequenos grupos, mas onde os jovens que já estão na comunidade estão juntos com os jovens. Mas também o Ministério Marcos, ele tem o papel de dar para a comunidade, que a comunidade não nasceu hoje, a comunidade já vem de anos, para os mais velhos, para aqueles que estão já há mais tempo, aquilo que é próprio da juventude, aquilo que é próprio do nosso estado de vida. Por isso que nós falamos até aqui, o Ministério Marcos, ele faz parte dos ministérios de estado de vida. O que é próprio do jovem? O vigor físico, o desejo de ver as novidades, o não contentar-se com aquilo que se vê, o não estar acostumado ou tranquilo com as dificuldades que a gente vê no mundo, as coisas que se apresentam, e entregar esse vigor, essa esperança, essa força jovem para que a comunidade seja jovem. Esse também é o nosso serviço. Então a gente trabalha dessas duas maneiras, ajudando, acolhendo, estando perto dos jovens, nos acolhendo, né? Porque nós continuamos sendo jovens quando nós estamos cheio de BO, cheio de problemas, buscando verdadeiras amizades, olhar para o nosso futuro, para aquilo que nós fazemos, e também em relação aos que já estão caminhando. A palavra fala, né, que vossos jovens terão sonhos. O jovem é aquele que sonha, aquele que olha para frente, né? Aliás, os jovens terão visão. Eu falei errado. Pensei uma coisa e falei outra. O jovem é aquele que tem visão, aquele que ajuda a comunidade, aquele que olha para frente. Para que a gente, até mesmo olhando para o contexto de uma igreja, em termos gerais, o jovem é aquele que é o futuro da igreja. Um futuro brilhante, eu digo, porque a igreja é viva, a igreja é jovem. O Senhor tem movido no nosso meio. E aí a gente analisa isso, né? E pensa no seguinte, a maior oferta que a gente pode fazer para Deus, então, né? Sendo jovem, é oferecer a nossa vida, né? A nossa juventude. A figura de Marcos, né? Ela é muito clara para nós como um evangelista, né? Tem aqui o livro dele. Mas o que é a relação dele, então, com o ministério? Você já tinha perguntado isso antes, mas Nós é jovem. Homem jovem, no geral, tem TDAH e não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Se a gente olha para a vida de Marcos, acho que a gente pode pegar a palavra. Vamos tomar? Marcos, capítulo 14.
no versículo 43. Vai ser a primeira vez que a gente vai ouvir falar sobre Marcos no próprio evangelho que ele escreve. Então ele está falando de si mesmo. E é muito curioso a gente olhar como é que Marcos aparece, mas também nessa curiosidade a gente olhar por que que o nosso ministério chama Marcos. Porque, quais são os porquês. Ele que é um jovem que tem características interessantíssimas. O texto fala para nós que Jesus falava quando chegou Judas, um dos 12, acompanhado de uma multidão com espadas e varapaus. E eles vinham da parte dos sumos sacerdotes, escribas, anciãos. Então nós estamos aqui no contexto da traição. Judas vai para trair Jesus, que está lá no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras. Chegando então, Judas se aproxima, beija Jesus, o chama de Rabi e lançam as mãos para prender Jesus. Jesus responde, né? Viestes com espada e varapaus para me prender como se fosse um bandido, mas estive convosco pregando no templo, enfim. E aí o texto termina assim no versículo 50. Então, abandonando-o, todos os discípulos fugiram. Um jovem o seguia coberto só de um lençol. Eles o pegaram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. A tradição vai falar para nós que aqui Marcos está falando de si próprio. Desse peladão aqui é o próprio São Marcos. Por que Marcos dá o nome ao nosso ministério? É claro que porque ele, sendo jovem, foi um grande evangelista, evangelizador, um grande propagador da palavra de Deus, que viveu a palavra de Deus, mas como nós vemos no texto aqui, ele que abandonou, que seguiu Jesus e com o lençol foi até um momento crucial da vida de Jesus, nós podemos olhar para Marcos e ver que Marcos era um amigo de Jesus. Eu fico olhando para esse texto e fico tentando imaginar na minha cabeça o que estava acontecendo. A tradição conta para nós que quando Jesus e os apóstolos foram para Jerusalém para cear a Páscoa, que foi o momento em que Jesus instituiu para nós a Eucaristia, a última ceia, enfim, eles foram para casa de uma família. E a tradição conta para nós que essa casa, muito possivelmente, era a casa de São Marcos. Então eu tento imaginar que Marcos estava ali na sua casa, os apóstolos com Jesus no andar de cima, Marcos provavelmente no andar de baixo, e acontecendo ali a ceia, ele com certeza conhecia Jesus, não era discípulo, não era um apóstolo, mas com certeza não era um apóstolo, mas com certeza discípulo, caminhava com Jesus, ouvia a palavra de Deus. E naquele momento, então, que Jesus estava na sua casa, ele cedendo esse andar de cima, Jesus diz ali na ceia, Judas, alguém vai me trair. Judas, você vai fazer, faz logo. E aí Judas sai e vai buscar aqueles que vão prender Jesus, e Jesus vai para o Horto das Oliveiras, chama os três, Pedro, Tiago e João, e vai para o Horto das Oliveiras. Eu imagino, então, que Marcos estava se preparando para dormir, como ele estava com um lençol, naquela época não tinha pijama, então eles usavam um lençol para se cobrir. Chegou Judas com aqueles que iriam prender Jesus na casa de Marcos, onde Jesus estava. E aí eu fico imaginando a cena. Eles vão lá, batem, tentam, chamam Jesus, e aí o Marcos, dormindo ali, acorda assustado, nossa, vão prender o mestre. Não dá tempo de fazer muita coisa. Ele levanta, pula ali a janela, o muro da casa dele, vai para o Jardim das Oliveiras, que provavelmente, como alguns historiadores vão dizer, era mais ou menos o quintal da casa de São Marcos. E aí ele chega ali e tenta avisar o mestre, porque era amigo, porque se importava, porque dava ouvidos e dava atenção à palavra de Deus, dava atenção ao próprio Deus, dava atenção ao verbo de Deus, que é Jesus. Então, se a gente olha para esse contexto tanto quanto curioso, a gente olha que Marcos aponta para nós jovens a importância de sermos amigos de Jesus, de se importar com Jesus, de abrir as portas da nossa casa para que Jesus vivo esteja conosco, para que a Eucaristia esteja presente. Então, eu vejo que, mesmo de um jeito que engraçado e imaturo que fosse, de Marcos, nós, como jovens cristãos, nos vemos na sua figura. Porque às vezes a gente quer ser amigo de Jesus, quer servir a Jesus, a gente não sabe como.
A gente é imaturo, a gente erra, a gente foge, como ele fugiu, mas a gente é chamado a se importar, a ser amigo. E isso vale muito na nossa relação com Jesus, isso vale tudo. Eu acho que se a gente pudesse olhar para essa pergunta, por que Marcos? Tá aí uma boa resposta. Porque nós, jovens, fomos alcançados e chamados a ser amigos de Jesus. Eu acho isso muito legal. Muito legal. E também a gente percebe, né, que, tipo assim, até olhando a vida dos santos mesmo, Deus não chama as pessoas pelos seus graus de perfeição ou pelo quanto elas são maduras e super capazes. Ele chama por causa do coração, né? Se você for olhar, assim, um cara que sai correndo sem roupa, assim, imagina, mano, ele vai virar um evangelista e pá. Olha para você ver, né? É esse olhar, né? Bonito, profundo que Deus tem direcionado para nós. Bom, entendemos então essa titularidade, né, de São Marcos como padroeiro do nosso ministério, mas a gente sabe que fora ser o serviço, né, uma obra articulada, a gente tem também essas repartições, ou melhor dizendo, talvez uma organização, né? Como que o Ministério Marcos se organiza, senhor presidente? Como que o Ministério Marcos se organiza? Dentro da comunidade? Essa é a pergunta? Dentro da Javenice. Vamos lá. Dentro da Javenice, a gente tem um núcleo que trabalha para a evangelização dentro do serviço, como a gente já partilhava. E nós propomos para as comunidades da rede Javenice uma ajuda, uma apresentação. Por quê? Porque o trabalho, de fato, acontece na base. A gente precisa olhar para a necessidade de cada comunidade. A comunidade tem alcançado jovem, a comunidade tem na sua equipe jovens trabalhando, a comunidade tem feito missões que atendam os jovens. Então, o ministério ele abarca todo esse contexto. O contexto da missão, que vai até os jovens, seja convidando, seja propondo grupos de oração em praças públicas, propondo, sei lá, eventos como a gente faz aqui na nossa comunidade, um evento que se chama Arrastão Missionário, onde a gente junta uma galera e vai fazer um barulho para chamar atenção, encontros de conversão, enfim. São um primeiro chamado, é uma primeira necessidade que o ministério e a comunidade precisam entender em relação à juventude. Em resumo, o trabalho com o jovem é aquilo que Jesus fez. Prega o querigma. Anuncia o amor de Deus. Anuncia aquilo que é a base sólida. Aquilo que conquista o coração. Aquilo que vai fazer a diferença. E quando o jovem é batizado no Espírito Santo, quando o jovem faz uma experiência de Deus e ele vem para a comunidade, aí a comunidade começa a dar um alimento mais sólido. Eu acho que o pulo do gato, para a gente entender como é que o ministério deve trabalhar em relação à juventude e com aquilo que dá certo, é não se preocupar com a quantidade, mas com a qualidade. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, a grande necessidade nossa. Por quê? Porque o jovem, muitas vezes a gente olha para ele como se fosse mais um boi no rebanho. Ah, a juventude está perdida. Ah, e a juventude hoje em dia não tem jeito. Não. A juventude tem jeito porque cada jovem tem jeito. Porque cada pessoa nesse estado de vida tem jeito. Porque cada contexto de vida onde Jesus toca, ela se transforma. Então a comunidade, em relação ao serviço do jovem, ela deve levar essa experiência para o jovem. Aí nós entramos naquilo que é o trabalho de um segundo momento, digamos assim, dentro da comunidade. Levando para esse lado de que nós não devemos ficar tanto focados na quantidade, olhar para a qualidade, aquilo que é essencial, Tatá fala muito para nós e faz parte do nosso carisma, deve existir na comunidade um serviço de um pequeno grupo jovem. Por quê? Ali dentro do pequeno grupo jovem, o jovem vai encontrar a possibilidade, a oportunidade de vivenciar aquilo que é a sua busca. Talvez uma das maiores buscas do jovem é de se encaixar.
de encontrar amigos, pessoas que o entendam, pessoas que partilhem com ele as suas dificuldades, porque todos nós temos dificuldades, mas daquele momento da vida. O que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Como que eu vou estudar? E ali a gente olha para a comunidade, onde nós temos no Ministério Articulado, e a partir também desses pequenos grupos, dessa amizade que se forma, olhar para o jovem no contexto universitário, onde a gente olha para o Serviço Lucas, que vai atender esses que estão vivendo esse período de estudo na universidade. A gente olha até um pouco atrás, quando vem um jovem mais novo, a gente tem o serviço hoje, serviço Carla Cutts, né? Que foi batizado, que é o serviço dos adolescentes. A gente olha para os jovens, por exemplo, que já estão num estado um pouco diferente da vida. Jovens casais que se casaram há pouco tempo, que também tem esse serviço, que trabalha em conjunto. E, é claro, a gente vai olhar que quando jovens experimentam o amor de Deus, vários deles, eles formam grupos de jovens, onde outros jovens chegam e assim a comunidade vai se perpetuando. É nesse lugar onde o jovem cresce. Volto a falar, acho que a grande necessidade para nós, enquanto líderes, formadores, enfim, ao se deparar com o jovem, é olhar para a pessoa do jovem. Sempre me pego olhando para o texto da conversão de Mateus. Quando Jesus ele passa e vê Mateus na coletoria de impostos. O olhar, nós precisamos olhar para o jovem. Ser o rosto de Jesus para cada jovem. E aí, uma vez que esse jovem faz a experiência com Deus, se trabalha dentro da comunidade os diversos aspectos. Nós temos o nosso projeto Cristificar, que vai abarcar desde a formação até o convívio. Nós temos os projetos de formação da própria comunidade, as cartilhas que nós temos voltadas para os jovens, se quiser depois falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Mas eu acho que o mais importante a gente frisar é a necessidade de olhar para a pessoa do jovem e acolher, ser próximo, estar junto, caminhar junto, fazer com que a vida do jovem, a caminhada do jovem seja uma caminhada onde ele fala, eu sou a igreja, eu vivo a igreja porque eu me encontro nesse lugar. Assim é o nosso trabalho na comunidade. Para tornar essa formulação um pouco mais clara, eu queria trazer um testemunho de um irmão de comunidade, não é do meu setor, que foi pregar um abastecimento para nós, e ele estava descrevendo como é que os jovens chegaram na comunidade dele. A comunidade, uma comunidade pequena que estava rezando por anos para ter juventude e não tinha. Até que num grupo de oração para adultos, né, a gente poderia chamar assim, apareceu uma jovem lá e assim, ela começou a frequentar, enfim, logo já foram inserindo ela para vir aqui para casa de oração, no Pentecoste, Cristo Rei, e começar a participar dos encontros, né, dos acampamentos que nós temos para primeiro anúncio, enfim. E aí havia uma pessoa mais velha que acompanhava essa jovem, foi desenvolvendo, pastoreando ela, desenvolvendo ela, e hoje eles têm um pequeno grupo de jovens, né? Abriu ali. Tava cheio de jovens, agora tá cheio de adolescente, né? Esse grupo de jovens tá virando um grupo de adolescentes. E para você, né, que nos escuta, isso que o João acabou de explicar para nós, não é uma receita de bolo, não é Com um certeza. protocolo que a gente vai seguir, enfim, e aí eu vou ter esse resultado, né, nesse formato. Mas é para mostrar para você que o primeiro trabalho começa no nosso coração. Da gente pedir isso. Então, veja, se a sua comunidade não tem, se você tem dificuldade, né, de alcançar os jovens aí na região em que você se encontra, a gente começa a fazer isso dentro do nosso coração, a pedir para Jesus, para aclamar a graça dele, e depois eu posso contar com a comunidade, eu posso pedir ajuda para a comunidade, o Ministério Marcos com seus serviços, né, com seus líderes, está à disposição deles. Né? Eu lembro também que, claro, não pra gente se alongar muito, mas lá em Bueno a gente tem um testemunho muito interessante do pessoal mais velho. Acho que por volta mais ou menos de 2011, a comunidade nossa lá era basicamente formada pelos mais velhos, que já estavam na comunidade há um certo tempo. Existia um trabalho com a juventude há anos atrás, mas estava estagnado.
E dizem, eles contam, é muito engraçado, você vê a Lourdinha contando, o Shin, que eles foram um dia para um patriarcado com o Tatá, e o Tatá falando sobre a necessidade de evangelização e tal, pegou e falou assim, cadê a comunidade Bueno? Fica de pé. Aí eles ficaram de pé, acharam que ia ter um elogio e tal. O Tatá falou assim, vocês têm um mês para começar um trabalho com a juventude. E aí eles apavorados, né? O que nós vamos fazer? Como é que vai ser? Vamos fazer encontro de conversão, um grupo, não sei o quê, vamos convidar, e sem saber o que fazer. Mas no coração desejoso deles, obedientes à palavra, que é claro, o Tatá disse, mas que vem de Deus, o Senhor já estava trabalhando no coração do Odilon, que estava aqui em Pouso Alegre, do Leandro lá em Bragança, e os dois distantes fizeram uma experiência com Deus e foram para a comunidade, voltaram em contextos totalmente inesperados, diferentes, foram para Bueno Brandão, e começou-se um grupo de jovens com 3 jovens. Os 2, uma outra menina que hoje não participa mais, mas aí a comunidade começou a dar alimento para esses jovens, como você falou, para eles, com um seminário voltado para eles, com um grupo de jovens abertos, e aí a partir da experiência que eles fizeram, e a partir do apoio sólido da comunidade, o grupo começou. Foram anos de luta, com 2, 3 pessoas, 4 pessoas, um pequeno grupo, como nós falamos, mas começou a colher frutos. Tanto que depois o próprio Odilon foi se tornar coordenador da comunidade, já está 10 anos. O Leandro se tornou também um grande líder na comunidade. E nós, que viemos depois, somos também frutos do trabalho deles. De entender que eles foram acolhidos e depois nos acolheram. E o Espírito sopra onde ele quer, é claro. Mas a gente tem esses caminhos para seguir. Eu acho, assim, na minha caminhada, na minha vida, o que é crucial para que um jovem permaneça é o pastoreio. Sim. A amizade, não por interesse. Mas se eu olhar para aquele jovem e falar assim, mas jovem não pode dar nada para mim, eu já tô na caminhada. Pelo contrário. O jovem dá vigor, o jovem, nas perguntas que ele faz, nas dúvidas que ele tem. Se a gente olha para a vida do próprio Marcos, o Marcos foi para a missão. E depois desse acontecido todo aqui, Marcos perseverou, permaneceu, e Marcos foi, olha o privilégio de Marcos. Marcos foi missionário com Paulo e com Pedro. Pouca coisa. E Marcos, a gente tem uma história muito curiosa, quando ele está com São Paulo, na segunda viagem apostólica dele, em que São Paulo ele passou por 7 cidades, mas na segunda cidade, Marcos abandona o barco, pula fora. Será que ficou com saudade da mãe, do pai? Será que a missão estava muito dura? Será que as consequências da missão pesaram? A gente não sabe. Mas Marcos abandonou, digamos assim, naquele momento a missão. Se a gente olha para a vida do jovem, o jovem ele é inconstante. Ele tem essas dificuldades, mas Marcos acrescenta. Porque mesmo naquele momento em que Marcos pulou fora, ele continuou na missão com outro irmão, se não me engano, com Barnabé. Marcos continua na missão, Marcos acrescenta na comunidade. E Marcos persevera a ponto de depois, anos depois, quando São Paulo escreve, por exemplo, na carta a Filemon e a Timóteo, se não me engano, que mande considerações a Marcos porque ele é caríssimo ao ministério. Então, o jovem ele tem essa beleza de acrescentar na vida dos mais velhos, de ser um apoio, de ser um vigor, e mesmo errando, de você olhar para aquela pessoa e ver você nela. O tanto que a gente, isso olhando para os mais velhos, é claro, vê que nós todos apanhamos, mas nós crescemos na comunidade, em Deus. Essa é a vida do jovem. O jovem é aquele que dá esse vigor, de fato, para a comunidade. Que era o que uma frase que você disse anteriormente, né? O jovem torna a comunidade jovem. Mas em que sentido? Com essas qualidades, Sim. com essas características. Se a gente fosse responder, então, o que é um jovem? A gente poderia restringir a idade? A gente poderia restringir a idade. Mas
quando nós falamos, né, de tornar a comunidade jovem ou de ofertar realmente, né, algo para ela a partir do Ministério da Juventude, nós estamos falando dessas características. Nós estamos falando do vigor, nós estamos falando da coragem, da ousadia, do dinamismo, nós estamos falando da esperança, né? Nós estamos falando da ousadia, que inclusive são características que alguém que, sei lá, é muito velho, é idoso, é ancião, pode E adquirir. tem, com certeza. É Né? aquilo que o Papa Francisco dizia, né? Que Deus é jovem. O jovem, ele se caracteriza porque ele busca a felicidade. Quem é feliz, quem é todo feliz, todo santo, é o próprio Deus. Então, Deus é jovem porque ele é feliz, porque ele busca a felicidade. Não importa como. A gente olha para a juventude em termos gerais, a gente não vai ver que um jovem se perde, por exemplo, nas drogas porque deseja ser infeliz. Não, é porque ele tá buscando a felicidade. Em lugar errado, claro. Com certeza. Mas ele tá buscando algo que preenche o seu coração. Então o jovem tem essa busca pela felicidade. E o jovem que está nessa etapa da vida propícia para dar um rumo nela e ele faz um encontro com Jesus, ele é uma bomba, uma potência na mão de Deus. Porque ali quando ele faz aquela experiência, aquele fogo, ele é capaz de tudo. Ele se entrega, ele se doa. Por isso que Jesus, quando começou o seu ministério, escolheu 12 jovens. Não chamou 12 anciãos que conheciam a lei, não. Jesus chamou 12 jovens para que com ele aprendessem, a partir da vida de comunidade, crescessem, fossem para a missão, batessem cabeça, errassem, mas se tornassem aqueles capazes de transformar o mundo. Essa é a nossa grande alegria, nossa grande esperança. Saber que nós vamos errar, vamos cair, mas Jesus se alegra com as nossas lutas, o nosso bate-cabeça, porque ele ama o jovem. Marcos, se a gente olha para a vida dele também, num contexto aqui que é muito interessante, falando agora da vida de Pedro. Pedro, quando ele foi preso, o Atos dos Apóstolos vai narrar para nós, ele é preso e logo que é solto, ele vai para a casa de Marcos. Tá lá em Atos 12. Fala que ele vai para a casa de Maria, mãe de Marcos. A gente vê então que o jovem, quando ele faz essa experiência de uma potência com Deus, como você já falava, ele faz a sua vida a casa de Deus. Ele acolhe na sua casa, na sua história, na sua vida, a totalidade do evangelho. E a gente olha, por exemplo, para um jovem, a gente até conversava isso antes de entrar no ar. Ah, mas não dá para servir, não dá para viver uma vida de igreja porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer uma família, e é muita coisa. Não. O jovem que faz uma experiência concreta da vida de Deus, mesmo na sua desordem, na sua bagunça, ele consegue, a partir dos ensinamentos, da ajuda de Cristo, da busca pelos sacramentos, organizar a sua vida. Aí ele começa a estudar, sabendo que ali é um campo de missão. Ele começa a trabalhar, sabendo que ali ele precisa ser Jesus na vida das pessoas. Ele tem um relacionamento pautado nas ideias e na vontade de Cristo e constrói uma família santa. Porque na juventude vive a totalidade de Deus. Eu acho importante a gente voltar a frisar isso. O jovem, você que é jovem, você que está nos ouvindo, esteja inserido num pequeno grupo, num lugar onde os seus amigos apontam para Jesus, onde as pessoas, o núcleo com que você anda, falam a mesma língua daquilo que está no seu coração. É muito fácil a gente se desviar pelas inúmeras propostas que a vida apresenta, mas quando nós estamos inseridos numa comunidade, num lugar que nos aponta para Cristo, pode vir a enchente, o furacão que for, nós temos o norte. E nós vivemos a juventude em plenitude toda a nossa vida. Eu acho que é essencial a gente entender que o jovem, ele está no ponto da vida onde ele busca a felicidade, onde é o lugar, o momento propício para se fazer uma experiência com Deus. Ele já não é uma criança que depende tanto dos pais, também não está tão formado assim. Então, quando Jesus entra, tudo transforma-se. E eu acho interessante você tocar nesse ponto, reforçar o ponto do pequeno grupo, porque como o jovem constante, né, e ele é levado pelas suas emoções,
Para ele, às vezes, é muito fácil ele ir de evento em evento, de assim, show em show, mesmo que católico, mesmo que da igreja, mas o seu processo de santificação, o modo com que você vai ser moldado para ser semelhante a Cristo, vai acontecer lá nos bastidores da sua vida. Sem dúvida. Vai acontecer ali no pequeno grupo, onde você vai partilhar sobre a sua família, sobre os BOs que você está passando na sua faculdade, nos seus relacionamentos. Ali que você vai ter os seus amigos participando de modo profundo e concreto da sua vida. Então, nós precisamos entender que é muito importante que eu tenha uma experiência de Deus e que eu vá para os eventos, não sei o que lá, mas eu preciso, depois que passar a euforia, depois que passar esse evento, voltar e colocar Jesus inserido no meu dia a dia e aí o pequeno grupo. Por isso que também é a importância da gente olhar, eu acho que a grande graça que nós temos de ser comunidade, de viver a comunidade de Javenice, é olhar para a formação que se preocupa com o jovem como um todo. Sim. Que é muito fácil, por exemplo, falar assim, como é que o Ministério Jovem se articula? Nós temos, gente, um acampamento jovem no primeiro semestre e um no segundo semestre. Nós temos um arrastão jovem, que é um momento que nós nos reunimos no primeiro semestre, e um no segundo semestre. Nós temos encontros do Cristificar, onde junta uma galera no seu setor, e temos depois no final do ano o encontro Cristificar diocesano, onde junta todo mundo. Nossa, é muito bonito, é muito legal a gente falar isso. Mas a essência da vida da comunidade como um todo e também na vida do jovem está na formação lá na base. Quando a gente olha para a nossa formação, por exemplo, a gente tem aí, como nós já partilhamos, a necessidade de convidar, de fazer barulho, mas também de trazer o jovem para uma formação sólida. Como é que a comunidade vai trabalhar? Aí eu acho fantástico. A gente olha para a nossa comunidade, a gente tem uma cartilha que vai falar justamente sobre quem é um jovem, quais são as necessidades dos jovens que nós já estamos partilhando, que se chama Jovem Cristo, essa cartilha. Depois a gente tem uma outra cartilha que vai falar para os jovens um pouco mais novos, adolescentes, que é a Jovem Cristo, segmento adolescentes. A gente vai ter uma cartilha que vai trabalhar sobre vocação e sentido de vida. O que eu vou fazer da vida? Para onde que eu vou? Qual que é o sentido da minha vida? Para onde que eu devo ir? Se eu caso, compro uma bicicleta, tudo isso a gente trabalha. E aquilo que é mais essencial, uma cartilha que vai falar sobre santidade, na vida do jovem, a busca pela santidade, a busca por deixar-se consumir por Cristo. E hoje eu acho que o essencial, uma cartilha que é mais recente, saiu há pouco tempo e que é muito válido para nós todos, é em relação ao jovem e à família. E aí a gente tem aquele embate, não sei se você vai levar para esse sentido da conversa, mas nós temos o jovem, como é o meu caso, que veio de uma família cristã e que se rebela, que sai fora, tem essa tendência dos jovens que são inseridos na igreja e depois desviam-se, ou o jovem que faz uma experiência com Deus e a família não quer saber de igreja. Então, a comunidade, ela é esse lugar onde há essa formação para que o jovem, nossa, mas eu estou fazendo de tudo e lá na minha casa não tem mudança. A comunidade é o teu refúgio, é a alegria do jovem, é onde ele encontra alimento para depois ele poder chegar na sua casa e testemunhar. E vice-versa. O jovem que está distante, ele encontra na comunidade um jeito de voltar. Eu acho que a nossa comunidade, ela tem tanto jovem, tanta vigor, deseja tanta missão, porque entendeu que o processo é completo. Ele não é só de galho em galho, como nós vemos. Por exemplo, PHN. Por hoje, não. Claro, por hoje, não. É uma decisão. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque esse por hoje sempre. Um sim a Deus sempre. Um sim a Deus sempre. Não só dizer não ao pecado por um dia, por um fim de semana, mas um sim a Deus todos os dias, aonde nós estivermos. Ainda que mudam as circunstâncias, ainda que eu vá estudar, ainda que eu vá casar, eu permaneço nessa decisão. Perfeito. E a comunidade te ajuda a permanecer nessa decisão. Eu vejo pela minha experiência, eu estava partilhando, eu fiz a minha experiência com Deus, eu ainda estava no último ano da faculdade. E aí, vontade de missão, vontade de anunciar Jesus, mas eu tinha que estudar. Precisava dar um rumo na minha vida. Eu fazendo faculdade de história, um bando de pagão, um bando de pessoas que não têm fé nenhuma, inclusive os próprios professores. E aí eu olhava para minha
sala de aula onde eu tinha um irmão que é da comunidade, Samuel, meu amigo, meu padrinho, Que tá namorando. que tá namorando. Um abraço, Samuel. Ele pediu pra mandar um abraço pra ele. Uma outra irmã da comunidade também estudando numa outra sala, num outro curso. E nós resolvemos fazer um pequeno grupo dentro da escola. Ah, mas porque a gente ia mudar a faculdade e o pensamento? Não. Claro que se isso for possível, claro. Mas também porque a gente encontrava sobrevivência. O nosso jeito de ser. Eu lembro de um dia que eu estava na sala de aula e tocou o sinal para o intervalo. Nós tínhamos 15 minutos para fazer o grupo. E um professor me viu com a Bíblia na mão e eu gostava muito dele, muito legal. Um pagão de tudo, mas muita gente boa. Falou assim, Joãozinho, você reza? Falei, eu rezo, professor, você não reza? Eu tinha acabado de fazer experiência com Deus, ele falou assim, mas minha tia, minha avó reza pra mim, por que rezar? Uhum. Aí eu falei assim, professor, posso rezar pra você? Ele olhou assim, pro lado, falou assim, aqui? Mas se o senhor quiser, a gente reza aqui. Ah, não, melhor não. Eu falei, então eu posso rezar pelo senhor lá no nosso grupo de jovens? Pode sim. Cumprimentei ele, fui correndo, cheguei lá, partilhei com o pessoal e nós rezamos por ele. As pessoas têm sede de Deus mesmo que não saibam. Nós, jovens, somos essa potência, onde nós estivermos, para ser luz, sal e luz do mundo, mas também para que, diante das dificuldades dos ambientes, nós possamos nos fortalecer. E aí a faculdade passou. E eu pude me dedicar à missão. Estar inserido, de fato, na comunidade. Quantos jovens nossos vão, por exemplo, para a faculdade e depois têm que se mudar para outra cidade, que não é a sua cidade, mas estando aqui na nossa diocese, você tem ali uma comunidade. Você tem pessoas que vivem a mesma experiência que você. Isso é fantástico. Isso é fantástico. A formação que abarca um todo. A vida nossa. A vida de fé, a vida no espírito, como nós falamos. Muito bem. E assim, João, caminhando já para a finalização da nossa conversa, diante de tudo isso que você foi falando, foi colocando, o que você poderia dizer mais sobre a missão do jovem, né? Eu fiquei imaginando essa situação de as circunstâncias mudam, mas eu permaneço, né, no amor a Cristo, permaneço na missão. Como que você poderia, assim, orientar diante das dificuldades ou responder realmente, assim, àquele jovem que está apreensivo, que está com medo de ter que escolher entre a comunidade, a faculdade, ou minha comunidade local dá muito problema, eu me sinto sozinho, sem amigos, não sei. Diante dessas realidades mesmo que visam a atacar essa verdade que você disse, que a gente vai continuar seguindo a nossa vida. Jesus precisa continuar sendo prioridade e a comunidade o nosso lugar. É muito difícil a pergunta. Porque não existe uma receita pronta para cada realidade. Como se todas as realidades fossem iguais. A gente tem jovem que precisa estudar porque a família não tem perspectiva nenhuma. Precisa dar sentido para sustento para sua casa, para sua família. Existem jovens que tem aquele desejo de seguir uma certa carreira, e isso depende do estudo. Existem jovens que não têm a oportunidade de estudar, mas que precisam ir para uma outra cidade por conta de trabalho, enfim, e que gostariam. O essencial é, claro, a vida de oração. Sim. A base nossa é a vida de oração. Marcos, ele só perseverou porque não tirou os olhos de Jesus, embora diversas situações tivessem acontecido na sua vida. Com certeza ele passou pelas tribulações que os outros discípulos passaram, os apóstolos, enfim, como amigo de Jesus. Mas não tirou os olhos de Jesus. E aí, quando você reza, quando você tem uma vida de oração ativa, pessoal e na comunidade, mesmo não estando na comunidade, mas você pede a intercessão dos irmãos. Quando você está na sua cidade, você vai estar com seus amigos e ali você reza junto com eles. A oração, como nós falamos, ela vai tornando a nossa vontade perto da vontade de Deus, próxima da vontade de Deus. O jovem que reza, que busca a vontade de Deus, que se alinha, digamos assim, com o pensamento de Cristo,
ele não sofre tanto. Isso. Embora as dificuldades apareçam, ele tem um norte. O que eu vou fazer da minha vida daqui a pouco? Jesus que vai conduzir. Ah, mas eu vou me formar em medicina, que é meu sonho. Tá bom, é seu sonho, estuda, batalha, mas quando você for médico, você vai ser Jesus na vida das pessoas. Ah, mas eu não tenho oportunidade de estudar, eu preciso trabalhar para ganhar um sustento para minha família. No teu trabalho você é Jesus. Na sua casa você é Jesus. A partir de uma vida de oração. Isso, claro, vale para o jovem, para todos. Mas assim, olhando especificamente para esses que estão nesse período um tanto quanto conturbado, não perder de vista que a comunidade está com você aonde você está. Eu vou para a faculdade, lá não tem ninguém, como a gente já falava. Começa um grupo de oração lá. A comunidade vai com você, porque a comunidade não é um lugar. A comunidade são pessoas. São vidas transformadas por Jesus Cristo. Isso é essencial para nós. Onde nós estivermos, a comunidade está. Porque Jesus está conosco. E é claro, né, que isso eu falo da minha parte, como se fosse um conselho pessoal. Se você tiver a oportunidade, não saia da diocese. Você que é um jovem da comunidade de Javenice, que já caminha conosco e apareceu a oportunidade de estudar dentro da diocese, esteja. Porque é mais fácil para você se encontrar com pessoas da comunidade, é mais fácil para que você visite as nossas casas de formação, é mais fácil até que você corra para a igreja para fazer uma visita ao Santíssimo aqui nas nossas cidades, do que se você for para longe, você corre o risco de ficar distante, porque a distância, infelizmente, faz parte. Mas não se apavore. Se não tem outra vaga, se o seu sonho é aquele, se deu para passar na federal, onde não tem dinheiro para pagar, onde você está, a comunidade está. E onde o jovem que vive uma vida de oração está, Jesus Cristo está. Exatamente. Muito bom. Foi difícil, mas respondeu bem, rapaz. E eu queria, só para trazer uma conclusão para essa pontuação, a gente tem um amigo, né? O André, o pai do Bento. Uma vez eu estava conversando com ele e ele contava que, né, ele fez Inatel, é de Puyuna, estava em Santa Rita, e as várias dificuldades que o jovem passa, né? Também favorecem ele a criar convicção pela missão, pela comunidade. Então, você não entra em desespero, reza e perceba que os atritos, as dificuldades entre família, relacionamento, servirá para criar convicção no seu coração a respeito da sua missão e da sua vocação à comunidade. A resposta à vocação é essencial. É. Né? Se a gente olha para o Javenice como uma vocação, que de fato é, a Javenice é uma vocação. Aquele que é Javenice, ele é vocacionado, não é um desejo apenas. Colocar esse anel aqui só não é um adereço. Não, é uma vida, é uma doação. Se você tem no coração que a sua vocação é ser Javenice, você precisa ser convicto. Sim. Eu sou um jovem, eu vou estudar e tal, eu vou ter que passar um período distante da comunidade, mas a minha vocação é ser Javenice, você vai ter que voltar para a comunidade. Eu explico por quê. Porque a vocação existe para dar sentido para a nossa vida e trazer felicidade para o nosso coração. Exatamente. A gente pode ganhar muito dinheiro, se formar na melhor faculdade, mas se eu não vivo aquilo que Deus sonhou para mim, aquilo que é a minha vocação, claro, em primeiro lugar a santidade, em segundo lugar a minha vocação, meu lugar na igreja, sendo Javenice, eu vou ser infeliz. Se eu não vivo essa realidade. Quando a gente está aqui, por exemplo, se encontra para um encontro da comunidade. Hoje a gente está vivendo isso, por exemplo. Talvez a gente fica 1 mês, 2 meses sem se encontrar, os irmãos. Porque um mora em Pouso Alegre, eu moro em Bueno Brandão, o outro mora lá em Bom Repouso. Bitura, o fim do mundo que é Bitura. Ouro Fino, enfim. Mas a gente se reúne, a gente está vivendo a nossa vocação, parece que a gente está todo dia junto. E aí, os nossos amigos se tornam os nossos padrinhos, se tornam os nossos compadres, se tornam os padrinhos dos nossos filhos, se tornam aqueles que ouvem os nossos choros, que sorriem nas nossas alegrias, que partilham as dores conosco.
E aí a gente vive feliz. Hum. Eu não quero saber de ir embora daqui pra ganhar 1 milhão por mês e viver longe daquilo que Deus me deu, Exato. não é? Exato. E aí, eu lembro que o André dizia assim que às vezes ele tinha, sei lá, que final de semana livre, e aí ele podia voltar para casa, para Ipuiuna. Ele vinha para um encontro na casa de oração, ele vinha para uma liderança, às vezes ele não via a família dele. E assim, Deus foi fiel, né? Foi fiel, honrou, o menino tá trabalhando, tá com filho, tá casado. Um abraço, André. Foi batizado no Espírito Santo, aleluia. Chama o André para esse podcast, gente. Bom, João, nós vamos encerrar a nossa conversa agora e eu vou fazer uma pergunta para você. Não sei se você vai ficar constrangido de responder, não sei. Mas também não tô preocupada com isso, que é o seguinte: Lá vem. como ficou a sua cabeça quando o senhor Leandro falou aqui, ó, o senhor vai assumir a coordenação aqui dessa juventude? Como é que foi? Ó, eu lembro exatamente o que aconteceu nesse dia. Porque, na verdade, eu já tava no núcleo, né, com vocês. E o Leandro falou, pessoal, a gente vai ter uma reunião com a juventude e tal, algumas coisas importantes pra gente pontuar acerca da missão. Vamos reunir em Pouso Alegre. Era a véspera de algum encontro que a gente ia ter aqui e a gente ia organizar. Aí, eu tava com os meninos, tava o Juan, o Gui, enfim, a gente tava sentado lá no quartão, conversando, jogando conversa fora, dando risada, arrumando as camas, arrastando as coisas, arrumando os colchões. E o Lê me ligou, falou assim, ô João, vem aqui na sala Fanuche, eu preciso de uma ajuda sua. Falei, vou lá, né, certo, pra passar um pano, arrumar as cadeiras. Já tava trabalhando mesmo, tamo aí pra isso. Dando risada e tal, e eu lembro que eu saí, pra quem conhece a nossa casa ali, eu saí da porta do quartão e fiz aquela esquininha onde tem o bebedouro. Do jeito que eu fiz aquela esquininha ali, eu dei de topo com o Leandro e o Marcelo. Naquela hora a alma já saiu do corpo, voltou. Eu falei, já sabia, né? Já sabia que ia ter essa mudança. Uma mudança que foi natural, porque o Leandro ficou... Foram 10 anos, né? Acho que 10 anos na coordenação. E aí, por conta das circunstâncias da vida e da missão, ele iria deixar a coordenação, mas continuando no ministério também e na comunidade, claro. E aí o Marcelo simplesmente chegou e falou assim, junto com ele, ó, nós estávamos rezando, o Leandro vai ter que deixar o ministério e nós pensamos você para assumir. O que você acha? O que você acha? Você acha, não? O Marcelo falou assim, no sentido assim, não pode contar com você, assim? Uhum. Eu juro, Jair, que em todas as decisões da minha vida, todas, eu sempre fui uma pessoa que ficou desnorteada. Talvez não externamente, mas internamente, a cabeça a milhão. Naquele dia, eu falei assim, se é da vontade de Deus, eu tô junto, eu tô dentro. Eu só respondi isso. Claro que depois aí veio a dor de barriga, 2 semanas sem dormir, e era encontro de liderança, é verdade. No sábado a gente tava aqui, no domingo, encontro de liderança, chamou lá em cima, ó, tá trocando a coordenação, o João Paulo tá assumindo. E eu juro que eu subi lá no palco, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu não tava nem pensando em nada, minha cabeça voando, falei, lascou. Lascou, por quê? A vida já tava uma loucura. Eu e a Duda preparando pra casar. Eu tinha acabado de sair do serviço. A gente começou a loja, sem saber como é que ia ser, se ia dar dinheiro, se não ia, se ia ter que largar o outro serviço, como é que ia ser ficar na casa dos meus pais. Uma loucura, muita coisa acontecendo, como nós estamos falando da vida do jovem. Mas quando é da vontade de Deus, aqui traz paz pro coração. Embora a gente chore, esperneie, fala, por que eu? Por que você me chamou? Não chamou outro? Tem tanta gente mais preparada que eu. Eu lembrava de um texto, vou até pegar aqui, que marcou a minha vida. Livro de Daniel. Capítulo 10. Um texto que Deus já tinha me dado há um tempo atrás. 10, em que 10:11, que diz assim, disse-me, Daniel, homem querido, entende a mensagem que te trago, fica de pé, pois agora fui enviado a ti. Enquanto ele falava comigo, eu fui me levantando tremendo,
E ele me disse: deixa de medo, Daniel, pois desde o primeiro dia, quando começastes a meditar e a te humilhar diante de Deus, tuas palavras foram ouvidas, e é por causa delas que eu vim. E aí, o texto continua falando sobre a invasão dos persas, enfim, mas esse deixa de medo, levanta-te, sou eu que te coloco de pé, caiu como uma luva no meu coração. E aí, claro que a gente não sabe muito para onde ir, mas a gente olha para a comunidade, vê o apoio dos mais velhos, a amizade dos que estão conosco, o próprio núcleo, que são hoje os meus amigos de fato. Não tem como a gente não abraçar a missão. Não tem como a gente dizer não para Deus. Eu tô falando isso da minha experiência nesse momento da minha vida. Mas nós, enquanto jovens, muitas vezes a gente cai nesse dilema. Fiz uma experiência com Deus e agora? Lascou. Por quê? Porque eu vou ter que mudar a minha vida inteira? Não. Entrega tudo nas mãos de Deus. Deixe que Ele conduza. Faltou alguma coisa no ministério? Se faltou, foi por causa da minha fragilidade. Mas com certeza da parte de Deus não faltou nada. Nada, nada, nada. A gente tem as nossas dificuldades, falta, às vezes, um membro empenhado, falta realizar ou crucificar num certo setor, falta. Pode ser que falte, mas a obra está acontecendo. Quantos adolescentes estão chegando? Quantos jovens têm feito experiência com Deus? Quantos amigos a gente faz? E isso é sem preço. Se hoje a vida já ganhou outros contornos, outras dificuldades, mas se o Senhor me chama para servir, como é que eu vou dizer não? Quem sou eu? Muito bom. O olho do rapaz até brilha. É comovente, né? Emocionante. Eu me recordo também quando foi essa reunião. Eu fiquei muito triste, muito feliz ao mesmo tempo. Nossa, eu fiquei muito. Parece que o Leandro ia morrer. Aí depois não ia morrer mais. Nossa. Igual o Cid, né? A gente vai morrer, a gente vai viver. Mas é muito verdadeiro isso, né? Nossa, foi muita graça. É de muito, Deus. muito legal a gente olhar nesse contexto também. Claro, sei que a gente precisa terminar, mas na caminhada da juventude, a gente olha que existe um projeto de comunidade e a juventude faz parte desse projeto. A gente olha, por exemplo, para a vida do Leandro. Ele ficou aí esse período, casou-se, veio a Catarina, a comunidade precisou dele num outro contexto, num outro ministério. E, naturalmente, foi se assumindo a outra coordenação. Não porque fui eu, mas naturalmente. Tanto que hoje ele está conosco ainda no núcleo do Ministério Jovem, nos dando apoio, experiência. E, naturalmente, daqui a algum tempo, virão outros que vão permanecer. Não sei se daqui a 1 ano, 2 anos, Deus é que sabe, ou quem faz os caminhos é Ele. Mas, naturalmente, a comunidade segue. E a gente vai olhar depois, com a graça de Deus, tal qual foi a vida de São Marcos, por exemplo. Marcos teve as suas dificuldades, perseverou, se tornou um evangelista, se tornou um grande missionário, uma coluna da igreja, um grande santo. Esse é o caminho natural. O Tatá foi jovem. Caminhou. Hoje é a nossa referência. Nosso sonho enquanto jovem deve ser esse. A gente faz uma experiência com Deus para crescer em santidade. Não ficar na emoção, no sentimento, mas crescer e um dia se tornar um grande santo. Esse é o caminho. Muito bom. Lembrei do Monsenhor Mauro falando, né? Se de tudo que a gente faz não ficar a comunidade, não fez nada. Fizemos nada. E se do pouco que a gente fez ficar a comunidade, a gente fez tudo, né? Eu acho que é o testemunho claro disso, né? Perfeito. Fica a comunidade. Fica a comunidade, fica a igreja, ficam os frutos, fica uma família. A gente vai vendo a santidade na nossa vida. Isso aí, a gente fica feliz. Cara, eu tô muito feliz. Nossa, eu tô com frio nesse ar-condicionado, pelo João amor Lucas de quer Deus. matar nós, João Lucas. Gente do céu, mas quero dizer para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada, viu, pela sua paciência. Comenta aí o que você achou. Se você quer conhecer a comunidade Javenice, nós temos um site, nós temos um Instagram. Certamente você vai encontrar alguma comunidade
próxima aí, você dentro aqui da Diocese de Pouso Alegre, temos algumas comunidades extramuros também, mas não fique sem comunidade, não fique sem ter experiência de Deus, não fique sem ter amigos. Quero agradecer muito sua presença, João Paulo, ele que tem a loja desta caneca, amigos, e está usando a camiseta da loja dele, entendeu? Compre camiseta deste jovem pai de família, em nome de Jesus, para dar arroz e feijão para os filhos dele, Realmente. certo? Continue com a gente, compartilhe. Foi uma alegria estar com vocês. Até mais. Um abraço, pessoal. Deus abençoe.